Oi, aqui é a Luane e hoje eu vou te falar coisas que eu não gosto em um livro pra gente poder conversar aqui nos comentários. Eu cheguei nessa ideia desse vídeo porque eu tenho lido os livros e feito resenhas aqui nos vlogs, mas também no meu caderno de leitura, e muitas vezes eu acabo não gostando de uma leitura e aí eu começo a pensar o que eu gostei, o que eu não gostei, o porquê que eu não gostei daquela leitura, e resolvi botar alguns pontos que me fazem realmente ficar muito complicado ter gostado de um livro. A primeira questão mais básica de todas, se o cachorro não estivesse latindo agora nesse momento, a primeira questão mais básica é verossimilhança, que é basicamente o mundo que tu criou, ele fazer sentido dentro daquele mundo ali. As atitudes dos personagens, o que vai acontecer, tudo naquele mundo fazer sentido ali. Então, vamos supor que tu tenha a história mais absurda do mundo, histórias com vampiros, histórias com dragões, histórias com mágicos. Tu pode ter uns absurdos totalmente sem noção, mas aquilo tem que fazer sentido dentro da história. Então, um exemplo é, vamos supor que seja uma história de magia, e aí tu tá ali construindo aquela história de magia e tal, tu não falou de uma magia que ajude o personagem, mas para aquele momento, como tu não sabe fazer com que aquele personagem se livre daquela situação, tu vai criar uma magia especificamente para o personagem se virar naquele momento. Então não vai fazer sentido, a gente vai ficar com aquele sentimento de estranheza, talvez no momento a gente não consiga falar o porquê, mas vai dar aquele sentimento de estranheza porque as coisas não estão encaixando e porque o autor não soube se livrar dos próprios entraves que ele colocou na história. E ele vai pela questão do mais fácil, que é porque eu quero, isso daqui vai acontecer. A segunda opção que me faz não gostar de um livro é história que tenta ser poética, porém acaba sendo brega. Eu acho que a gente tem vários exemplos de autores que realmente escrevem de uma forma muito poética, que tem uma escrita muito envolvente, mas assim, gente, tu não precisa dar aquela lição de moral, tu não precisa fazer uma coisa assim que para as pessoas irem fazerem marcação para botar em redes sociais. Não precisa, tu tem que fazer o básico bem feito. Não adianta tu querer fazer uma coisa, oh meu Deus, e no final das contas quem lê vai ficar, meu Deus, mas que coisa mais brega no universo. E aí a gente voltando pra verossimilhança se tu faz uma história que ela é pra ser brega, que é pra ela ser engraçada, pra ela ser cômica, enfim, N outras questões, se tu faz isso, tudo bem, beleza, faz sentido que tu escreva dessa forma. Porém, se tu tá tentando, tu não teve elementos até então que fossem bregas, e aí tu vai e coloca que as pessoas vão e peguem e façam uma marcação daquela parte, não vai ficar legal, vai me dar um negócio, eu vou me fechar, eu vou virar uma bolinha, porque tá muito ruim, tá muito vergonha alheia. E aí, normalmente, autores que fazem isso, eles também acabam pecando em outras questões que não, tipo assim, por que tu focou tanto nessa parte de tentar ser poético, sendo que tu podia fazer uma construção de personagem muito mais elaborada, tu podia tentar fazer uma história mais elaborada, do que ficar tentando dar lição de moral numa história que tá simplesmente rasa. Lição de moral em história rasa acaba não fazendo sentido. Eu tô em qual ponto? Não me lembro. Terceiro ponto, fazer o leitor de idiota. É muito complicado quando a história, ele te esconde elementos pra que possa te dar o plot twist. Oh meu Deus, olha só como tu não percebeu isso, mas na verdade não é que eu não percebi, simplesmente foi escondido de mim. Ou me explicam coisas que são muito, muito básicas. Eu adoro ler livros policiais, vocês já veem por aqui pelos top 5 ou pelos vlogs, que eu gosto muito de livros policiais, mas assim, o que tem de livro policial que nos pega como idiota e aí fica explicando toda a narrativa, sendo que a gente leu até aquele momento, já entendi o que aconteceu, mas ele faz questão de explicar as coisas mais básicas, como se a gente realmente fosse idiota, como se estivesse vendo o filme, e mesmo assim o filme às vezes não precisa explicar. Já me dá um ranço muito grande, mas eu não gosto quando até dado momento o autor tava pegando a gente pela mão, explicando as coisas e de repente, não mais que de repente, escondeu uma questãozinha ali pra gente ficar, oh meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Quando é um plano, o Stephen King gosta muito de fazer isso, ele faz um plano do personagem lá pro final, a gente não sabe, pra ter um choque do que vai acontecer. Porém, todavia, entretanto, tem autores que simplesmente escondem só pra dar um choque no sentido de plot twist. E eu já não gosto do estilo de Stephen King. Quanto mais um autor que nos pega de idiota e acha que a gente não vai perceber que ele tá escondendo alguma coisa. Ou que ele escondeu coisas ao longo da narrativa de forma proposital pra gente se chocar e ficar, meu Deus, esse daqui é o melhor livro do mundo. Gente, não é.
E aí, indo nessa ideia de esconder coisas, eu não gosto, que nem eu falei, de personagem que vai, esconde coisas da gente e de repente a gente tem um tchan-tchan. Mas pior ainda pra mim é quando a gente tem uma coisa muito complicada que acontece no livro e essa coisa não tem desenvolvimento, não tem consequências, não tem ações que vão vir depois. Então o personagem... Ai, gente, Verity, vou pegar um exemplo agora. Verity é um livro que a personagem, ela vê um cara sendo atropelado. Esse cara atropelado não tem nenhuma, absolutamente nenhuma consequência ao longo da história pra ela. Ela não tem um estresse estresse pós-traumático? Ela não tem nada, ela não tem um circo-tico, ela não chora, não acontece absolutamente nada. Parece que simplesmente aquilo foi apagado da história e não serviu para nada. Nada. E é uma coisa absurda, não é uma coisinha pequena, é uma coisa absurda que não serve para coisíssima nenhuma depois. E eu não gosto disso. Às vezes o personagem ele tem uma atitude muito complicada que aquilo não tem consequência depois. Parece que aquilo simplesmente o personagem não fez. E eu também odeio isso em livro. Se tu vai botar uma coisa chocante, que depois tu desenvolva essa coisa chocante. Não faça apenas para chocar. Desenvolva aquilo, senão não coloca. E a última questão que eu fico pra morrer é a personagem que ela é legal. Ela não é como as outras garotas. Meu Deus, como eu sou diferente. E ela não tem nada de diferente das outras meninas. Ela só é uma bela de uma grandíssima chata. Chata, insuportável. Quer me ver pra morrer. É quando a personagem fala assim: ai, eu sou diferente das outras meninas. E aí tem a visão do personagem masculino. E esse personagem masculino não fala absolutamente nada da personalidade dela. Ele só fala dos atributos físicos da personagem. Eu fico assim, meu Deus do céu. Ela não tem nada diferente. É só coisas físicas. E eu fico, caraca. E nisso, de ai, eu sou diferente das outras meninas, é quando a personagem, ela simplesmente pega e fala assim: ai, eu sou muito boa no que eu faço e tal. E aí as outras pessoas elogiam ela no serviço dela e a gente não vê nada que justifique o porquê que ela é boa. Ela não tem uma ideia realmente revolucionária, é mais do mesmo. Ai, e a gente não vê a personagem treinando, a personagem estudando, a personagem fazendo aquilo. É só, ai, eu simplesmente fui lá e fiz. E eu fico pra morrer. Enfim, gente, essas são algumas coisas que eu não gosto em livros. Me conta aí nos comentários quais as coisas que você não gosta em alguns livros. Tchauzinho, até o próximo vídeo.